pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer essa tatu aqui irada do Mick Thompson, que é o guitarrista do Slipknot. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco de como funciona o meu preparo do transfer, tá? Eu vou limitando todas as áreas a ser preenchidas, os detalhes, bem detalhadinho. Tem partes que não precisa ter traço, tem partes que vão ser já preenchidas, né? Como vocês podem ver aqui. Essa tatu ela vai ser colorida, realmente como está na imagem. Em preto e tons quentes, assim. Vai ter vermelho, vai ter laranja e vai ter amarelo, que é para fazer um efeito de luz, né? Para abrir o tom de vermelho. Daí pode ver, eu vou bem nos detalhes para fazer esse acabamento aqui. E aqui, por exemplo, nessa textura que tem na parte da máscara, eu trabalho realmente com pontos, fazendo o mesmo efeito da textura, que é para quando eu for reproduzir eu já ter uma referência bem próxima do real, né? Bem próxima do que é a imagem a ser feita. Sempre limitando o espaço que vai ser preenchido, ou seja, eu vou fazer o transfer no limite até onde eu posso ir com a sombra. Por exemplo, eu não vou deixar aquela parte ali lisa, sem nenhum desenho e fazer no olho. Eu prefiro definir até onde eu posso ir com a sombra ou com a pintura ali, porque vai ser uma cópia mais exata, né? Ó. Se liga, então eu vou preenchendo aqui. E aqui nessa parte, ó, eu vou deixar ela mais vazia, porque vai ser o brilho, onde tem a luz. Então eu deixo ela um pouco mais vazada, aqui no meio, ó. Nesse trabalho aqui eu vou usar, como eu falei, preto, 2 tons de vermelho, laranja, amarelo e branco no final, para dar um toque de luz, que é importante no resultado da tatuagem. O branco é muito importante, faz toda a diferença. Na parte dos olhos aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver que ela está bem preenchida com preto, mas mesmo assim é importante que na hora do desenho faça essa definição aqui. Por exemplo, assim, ó, vou fazer o traço do olho e eu vou descer. Eu sei que o miolo do olho aqui, essa pontinha que a gente tem aqui, ela tá perdida no preto, mas dá pra ver o brilho. Mas mesmo assim, eu vou com o traço até o final para ter aquela definição ali, ó, porque eu sei que o olho acaba ali. Então é importante ter essa definição, mesmo que não apareça na imagem, mas na tatu é importante ter, porque é isso que vai segurar o desenho no tempo, o detalhe no tempo, com o passar dos anos. Caso tenha alguma modificação, ela pode vir a clarear alguma coisa para não ficar aquela imagem distorcida depois, que ela vai clarear um pouco, vai desbotar, ela pode perder um pouco a definição. Então o traço ele vai segurar a qualidade do detalhe. E é muito importante ele ser feito ali, mesmo que ele não exista na foto. Entenderam? Tipo aqui, ó. Vocês viram que a imagem ela é toda preta, ela não tem essa definição do olho, mas mesmo assim eu acho que é interessante fazer para não perder esse detalhe aqui com o passar dos anos. Eu tinha comentado com vocês que eu ia usar 2 tons de vermelho, mas agora, preparando o carimbo, eu acredito que eu vou utilizar até mais tons, na verdade. Tons mais escuros. Nessa região aqui, nessa parte aqui, usar tons de vermelho mais escuro, quase marrom. Tons para dar profundidade mesmo. E na verdade, assim, eu gosto de fazer esses tons mais escuros com cor, não com sombra.
porque depois que cicatriza, a sombra que é feita embaixo da cor, quando cicatriza ela separa. Então a cor continua ali, só que aquele tom de sombra vai ficar cinza embaixo. Então não faz o mesmo efeito. Então é importante fazer esse tom de sombra realmente com a cor, porque aí vai ficar, quando cicatrizar, o tom colorido e não tom de cinza, né? Que não é o que a gente quer no resultado, na verdade. A gente quer deixar bem real para que fique tudo na mesma tonalidade de vermelhos, de cores quentes. Então é importante não sombrear embaixo da cor, e sim colocar tons mais escuros da cor, tons semelhantes. Perfeito. E assim ele fica. Podem ver que tem as definições aqui, onde eu vou chegar no limite, um pouco de textura. Em alguns pontos eu deixo mais livre, que é para que eu possa ver bem a textura e as tonalidades, né, que vão ser feitas, porque depois com o carimbo, tendo o transfer, na hora da cor ali, acaba escurecendo um pouco. Então, em alguns momentos, eu prefiro até deixar mais vazado. Por isso, sempre definindo onde vai ser brilho, né, muito importante, aqui na bochecha, aqui vai ter um brilho branco, mas sabendo que vai ser a textura da máscara nessa parte aqui, como é aqui, ó. Perfeito. Agora nós vamos pro carimbo. Bom, agora a gente vou raspar, depilar a perna do amigo aqui, pra gente fazer o transfer. Eu indico para vocês, sempre que for raspar a pele, raspar no seco, porque se umedecerem, mesmo fazendo espuma, a hora que raspar, com a pele úmida o pelo cola e depois é um pouco mais complicado de remover esse pelo. Então acho que no seco é mais tranquilo, mais fácil, mais prático. Depois só passa a mão, o pelo já voa, é bem mais tranquilo de fazer. Às vezes as pessoas perguntam por que tem que raspar para tatuar. Porque as agulhas de tatu são muito finas e mesmo assim existe um espaço mínimo entre elas. E se tiver pelo, o pelo é muito fino, mais fino ainda que esse espaço que tem entre elas. Então ele entra no meio das agulhas, entupindo as agulhas. O que acontece? Ela não fica mais com o fio exposto, então na hora que pega na pele, não aplica tinta, ela só bate, então machuca. Ela não perfura como tem que perfurar. Por isso que é interessante raspar bem, sempre, independente da tatu que for fazer. Esses pelos mais grossos eles atrapalham, mas ficam visíveis, mas tem outras partes do corpo que a gente tem aquela pelugenzinha, aquele pelinho bem fininho, que muitas vezes a gente não enxerga. Aqueles ali sim, eles entopem a agulha de uma forma que atrapalha muito. Então é sempre importante raspar bem a pele, independente do local que vai ser tatuado. A intenção agora é que a gente faça uma conexão com a tatu que ele já tem do outro lado aqui. Então eu vou fazer um encaixe bem próximo à tatuagem que ele tem na parte de fora, que depois vocês vão ver a conexão das duas, como é que vai ficar. É importante que a pessoa esteja com o local que tu vai aplicar o carimbo, esteja bem firme, para que na hora que tu for colar, que ele não mova, porque qualquer movimento pode fazer mais de uma impressão e isso vai atrapalhar muito, vai ter que apagar e vai ter que fazer novamente. Então, ó, a tatu dele tá aqui.
eu vou encaixar bem nessa parte também, porque essa parte é legal, essa parte da perna, porque ela é mais plana, assim, ela não tem muito volume, como a parte de trás da panturrilha, que tem a parte da musculatura, né? Então eu vou encaixá-la bem aqui, ó. Ela tá bem próxima à tatu externa. Pressione alguns segundos. Perfeito. E vou lá. Importante já para adiantar a secagem do transfer, tirar o excesso que fica do creme, com o excesso do lápis também. Tira esse excesso. É interessante aguardar de 5 a 10 minutos, se necessário um pouco mais, para que o transfer fique bem seco, para a hora que vocês começarem a tatuar, não ir apagando o desenho, né? Porque como é um desenho exato, digamos que seria um retrato, né? Se perde algum detalhe, complica, aí tem que vir e desenhar ali. Se for um trabalho freehand, não tem problema, porque o freehand é improviso, então a gente desenha com a máquina ou com a caneta, não tem problema se o carimbo some. Mas nesse caso aqui é importante que ele fique bem seco para ter uma ótima reprodução. A gente já colou, agora vamos esperar secar um pouco. Eu vou terminar de preparar a bancada aqui. Gosto bastante de usar esse produto para tatuar, porque ele é feito à base de coco e outros produtos que acalmam a pele e já ajudam na cicatrização. É bem bom assim, não deixa a pele inchar tanto. É bem interessante. Gosto de fixar os batoques assim com a base do creme embaixo ali, ele cola, né? Pra eles ficarem fixos aqui. O que eu vou usar naquela tatuagem ali? Eu vou usar uma RL9, tá? São 9 agulhas para contorno. Uma Magnum de 11, quadrada. E uma Magnum de 17. SE, ela é mais curvada, tá? Então, as tintas eu escolho mais ou menos assim, né? Os tons que eu enxergo, tá? Preto, básico, tá? Vai ter um tom de vermelho light red, tá? Que é um vermelho mais brilhante, que é para deixar um tom mais vivo. Um tom de laranja em alguma parte que vai ser para abrir mais esse vermelho. Amarelo, que é para chegando no tom de luz, e finalmente o branco ali. Para fazer esses tons mais escuros, eu vou usar um tom de vermelho mais escuro, quase marrom, assim, meio bordô. Óbvio, isso aqui no momento da tatu vocês vão ver ali, eu misturo ele com a sombra diluída, eu misturo com vermelho, né? Eu vou misturar com algum outro tom, assim, esse aqui, ó. Mudslide, é um tom meio mostarda, assim, marrom, mostarda, meio esverdeado. Eu misturo sempre uma tinta na outra, raramente, só se eu quero realmente aquele tom gritante na pele, senão eu vou sempre misturar um pigmento com o outro. Eu acredito que é mais fácil para aplicação e a gente tem resultados melhores, na verdade, sendo que a gente nunca vai ser um tom unicamente. Vai ser vários tons semelhantes, só que a gente enxergando a gente vê uma cor só. Só que na aplicação o resultado fica muito melhor da tatuagem. Bom, então vamos começar. Vou começar por essa parte aqui de baixo dos fios do cabelo, definindo, fazer os traços principais embaixo. E aí depois eu já sigo para a parte da pintura. Eu vou começar com contorno, né? Contornando os fios de cabelo, já fazendo o contorno com cor,
porque onde tem aqueles fios de cabelo ali, pega bem na parte que tem uma luz na foto. Então os fios eles não ficam completamente pretos, né? Eles ficam meio avermelhados, meio um tom de marrom. Agora que já foram feitos fios em vermelho, eu venho com preto para fazer só o canto deles, né? Para fazer aquele efeito de profundidade. Vai ficar um pequeno degradê nos fios. Aqui nessa outra parte tem uns fios pretos. Porque aquela parte que aparece ali, a sombra do cabelo dele que é em vermelho, eu posso fazer direto com a Magnum, porque é bem fechado, né? É detalhado, mas é bem fechado. Então com a Magnum eu consigo fazer aquela textura para chegar naquele efeito ali dos pelos. Vou marcar bem essa região aqui, que vai ser recortado com pintura. Mas repara que o traço que eu faço é só uma marcação, na verdade, não é um traço muito definido. Porque quando o traço fica muito marcado, depois com a pintura dá diferença. Aparece o traço e aparece a pintura. Então é importante fazer essa linha, porque é necessário, mas ela não pode ser um traço real, assim, que fique marcado, tá? É realmente uma marcação para ter a definição da imagem. Um pouco mais aqui. Vou fazendo os fios de cabelo aqui. Vou deixar essa parte toda marcada. Toda a parte de baixo eu deixo marcada, porque depois eu já posso pintar ela até aqui e já deixar ela praticamente pronta antes de mexer na parte de cima da máscara ali, fazer contornos, detalhamentos. Podem ver, eu vou alterando os tons de cor para o traço que eu quero fazer. Tem traços que são um tom mais marrom, tem traços que são preto. Então na hora eu já vou mesclando uma tinta na outra ali. E nem sempre eu limpo a agulha. Por exemplo, eu estou usando preto, eu quero usar o marrom. Eu só vou colocar lá no diluente um pouco e já vou no marrom direto. E eu vou sempre fazendo essa transição. E do marrom, se eu quero preto, eu vou direto no preto. Porque assim já vai misturando o pigmento e eu já vou tendo tons de degradê nos traços. Então não é tão necessário fazer a limpeza da agulha para troca de tinta. Pode partir de uma tinta já para outra. E vocês vão ver que o resultado é significativo. Finalizei essa parte dos traços aqui, como eu tinha dito. Ó, os traços básicos na parte de baixo aqui, para definição. Agora eu vou começar com a pintura até essa parte aqui. Vou deixar essa parte já toda pintada, essa parte de baixo aqui. Aí é sempre bom, né? Quando for fazer a troca de agulha, é importante deixar ela limpa para o próximo uso, porque se deixar ela no estado que ela está, o pigmento ele vai secar ali e fica mais difícil depois a remoção, né? Então sempre importante deixar ela limpinha. Que eu uso de agulha externa é a média de 3 milímetros. Para fazer uma aplicação mais sólida, por exemplo, agora eu vou fazer o preto. Eu só coloco ela na pele e arrasto em movimentos circulares, sem tirar de dentro da pele. E ela aplica com certa suavidade.
movimentos circulares, movimentos curtos, circulares. É importante quando for fazer preto que essa aplicação seja feita uma só vez, para evitar de machucar a pele. Porque se acontece de machucar a pele, depois a cicatrização ela pode demorar um pouco mais, pode criar cascas e pode vir a ficar falhada. Então sempre tendo esse cuidado para não machucar a pele. É importante saber também que essa aplicação de preto ou de qualquer outra pintura com algum tom de cor, uma vez que tu aplicou a tinta para que ela fique com solidez, não é possível voltar no mesmo lugar, porque o poro já foi aberto completamente. Então se você voltar, mesmo que seja uma cor mais clara, e tu voltar no mesmo lugar, tem a probabilidade de machucar a pele. E aí, se for na hora, já dá para identificar isso. Vai sair secreção, vai sair o plasma, né? Pode sair um pouco de sangue. E na cicatrização pode ficar uma falha, que aí vai necessitar um retoque. Vou mostrar para vocês um pouco como é feita a aplicação de preto, tá? Eu coloco a agulha dentro da pele e vou levando em movimentos curtos, circulares, ó. Ó, e aí assim eu tenho um preto sólido. Sempre lembrando que essa aplicação de preto ela é feita uma vez só. Então, se passar novamente a agulha ali por cima, tem um risco enorme de machucar a pele, tá? Como é que eu faço para do preto partir para aquele acabamento sombreado? Eu vou fazer a aplicação de preto, coloco a agulha na pele, levo em movimentos circulares e para ter o acabamento sombreado eu só vou acelerar o processo. Ó. Acelera o movimento, continua com a agulha dentro da pele, mas vocês veem que acelerando a mão e o movimento, ela não pigmenta da mesma forma. Então ela faz a sombra com o próprio preto. Ó. E aí eu tenho aquele acabamento com sombra. Dessa forma que eu trabalho. E aqui, por exemplo, ó, que vai ter o contorno da máscara, não precisa necessariamente ter um traço. Com a própria Magnum eu já posso fazer essa definição. Ó, usando a Magnum de lado, eu já tenho a definição do desenho. E ela fica até um pouco mais fina do que um traço real, ó, porque eu não preciso ter esse contorno visível. Então o que acontece? Agora eu vou pintar próximo ao traço e ele não vai ficar visível. Isso eu chamo de trabalhar em blocos, né? Com recorte. Realmente como pintura. Ó, notaram? Não dá mais para ver o traço. E eu já misturei, como podem ver aqui na agulha, eu já misturei o tom de marrom com o vermelho mais escuro, que é para ter um tom diferenciado das tintas que eu tenho na mesa. O que acontece? Essa aplicação eu gosto bastante de trabalhar em 10 volts, tá? 9 ou 10 volts. 10 volts, ela me dá uma aplicação mais rápida e sólida.
mas por ser um pouco mais forte, eu não posso voltar, como eu disse para vocês, eu não posso voltar no mesmo lugar, senão eu tenho risco de machucar. Para poder voltar na mesma região com outro tom de cor, aí é necessário que eu faça essa pintura numa voltagem mais baixa, com menos intensidade. Aí eu posso voltar mais até 3 ou 4 vezes com outros tons de cor em cima. Mas como eu não preciso fazer esse degradê, eu já pinto numa voltagem maior, porque aí eu tenho uma solidez mais direta e um resultado mais rápido. Vou limpar aqui para mostrar para vocês. Então aqui eu tenho o preto, tenho uma mistura daquele tom de marrom ali com o bordô. Aqui eu tenho o marrom puro e aqui eu tenho o bordô. Sempre sem limpar as agulhas, tá? Só colocando de uma tinta para outra até chegar no tom. Agora eu vou retomar a aplicação de preto aqui. Importante que essa parte fique preta realmente, para dar bastante profundidade e ter bastante contraste, né, no resultado da tatu. Detalhes de sombra aqui em cima dos fios para dar mais profundidade, um pouco mais de textura. Fazer esses detalhes agora aqui, texturas, faço a base com laranja, porque o laranja ele vai dar a luz, ele vai fazer a luz no vermelho, né? Depois eu largo o vermelho por cima e deixo com que o laranja ainda fique visível em alguns pontos. Fazer esse acabamento no fundo aqui para ter contraste na gola dele, essa parte aqui. E aí eu já vou aplicar os amarelos e deixar essa parte de baixo já pronta, né? Aplicar esse amarelo agora aqui para finalizar essa parte. Aplicação do amarelo com solidez da mesma forma que é aplicado o preto, que é aplicado o vermelho. A técnica é colocar as agulhas dentro da pele e arrastar em movimentos curtos circulares, dessa forma que eu trabalho. Agora uma aplicação plana de amarelo aqui por cima do vermelho mesmo, vai misturar os pigmentos, vai dar um tom alaranjado.
Como vocês podem ver, o amarelo aqui por cima, ó, ele vai abrir o pigmento vermelho com laranja e vai dar um efeito de luz. E também vai clarear um pouco os tons de vermelho que tem ali. Vai ajudar também para ter o resultado do efeito da luz. Eu poderia ter aplicado ele antes, por ser um tom mais claro, só que com a pigmentação do vermelho em cima eu poderia sujar e não ter o mesmo tom de amarelo que eu gostaria que ficasse. Então, como tem espaços de pele, ele vai ficar o tom amarelo. E onde ele pega por cima da tinta vermelha e marrom que já foi aplicado, ele vai clarear um pouco mais. Agora, para finalizar essa parte, vou fazer poucas aplicações de branco, só para ter um efeito de brilho mesmo. Esse branco é opcional, até na verdade ele não tem na imagem original. Na imagem original só tem branco na máscara, mas eu vou acrescentar porque vai dar mais vida para tatu, né? Quando isso acontece é importante saber onde aplicar esse branco. Faço alguns detalhes por cima da pintura mesmo, que é para fazer a textura da roupa dele. Aí os detalhes da roupa aqui, fazendo o branco, ele já faz o detalhamento ali das dobras da roupa dele, como vocês podem ver aqui. Poucos detalhes que não tem na imagem original, mas na tatuagem vai fazer uma grande diferença. Vai deixar mais real, vai deixar mais vivo. Sem dúvida vai ficar muito melhor. Então, finalizamos aqui a primeira parte. Como eu tinha dito para vocês, todo o fundo, as cores, contraste. Então já tem também os detalhes em branco. Nessa parte aqui está finalizada, eu não retorno mais aqui. Então já vou deixar a pele bem limpa, o poro bem fechado, e a gente vai prosseguir em seguida a máscara dele ali, finalizar os cabelos e o fundo da tatuagem. Agora vou começar a fazer os traços do detalhamento da máscara dele aqui, finalizar todos esses detalhes com contorno, em seguida começar com a pintura. Tem detalhes e texturas que é importante fazer com agulha de contorno mesmo, né? São detalhes mais precisos, como pontos ou rugas, alguma coisa assim, né? E até mesmo para pintar em alguns cantos, alguns pontos, a agulha de contorno sempre é melhor, faz um trabalho mais definido. Um detalhe importante agora para fazer o olho. Mesmo a pintura dele é toda feita com agulha de contorno para poder detalhar o máximo possível, para deixar bem expressivo. Agora finalizado os contornos,
na parte da máscara, eu vou começar a sombrear, fazer toda a parte preta. Em seguida eu já começo a colorir. Começo a acrescentar vermelho, marrom. Sempre eu gosto de trabalhar primeiro com as cores mais escuras para ter contraste e para finalizar eu utilizo as cores claras, até para manter elas mais nítidas, né? Então tá, agora vamos finalizar colocando os detalhes em branco que faltam aqui na máscara. Uns detalhes aqui, vocês vão ver. E essa aplicação, quando eu faço detalhes de pontos, não é simplesmente um ponto, né? Eu faço uma bolinha ali que é para ele ficar branco bem nítido, senão não tem o mesmo resultado. Com o tempo ele vai embora mais rápido, né? E mesmo nessa parte onde já está tatuado, se eu precisar colocar algum detalhe em branco, eu posso fazer porque o poro está aberto. Então o branco ele vai aplicar da mesma forma, talvez não vai ficar tão intenso, mas ele fica bem visível e faz uma boa diferença no detalhe. Então pode aplicar sem problema. Estamos finalizando aqui, agora, feitos os detalhes em branco. Lembrando também, galera, aqui ó, eu estou organizando um workshop de realismo colorido, que vai ser em breve. Logo menos eu vou ter a data definida, workshop presencial, aqui na Casa de Leões comigo. Fiquem ligados que logo menos sai a data aí. Gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês gostaram das técnicas que eu usei, da forma que eu trabalhei, da aplicação de tinta, o resultado do trabalho. Marquem seus amigos, marquem os amigos tatuadores para que vejam também. E isso aí vai ser muito legal, essa troca de informação, até mesmo para os amigos tatuadores também ficarem sabendo do futuro workshop que vai rolar aí, em breve, um futuro breve, tá? Obrigado, galera. Compartilha lá, manda para os amigos. Valeu!